Como vão as senhoras e senhores? Espero que esteja tudo bem com todos vocês. Ainda existe uma gigantesca massa de pessoas ignorantes, no sentido de estarem ignorando o fato de que nós estamos nos encaminhando, ou pelo menos tudo leva a crer, para aquilo que eu venho alertando há 10 anos ou um pouco mais, desde que eu comecei a trazer algumas mensagens aqui para vocês. O que me surpreende às vezes é que algumas pessoas que ainda estão aqui não compreenderam a gravidade da situação que nós estamos vivendo. Veja o que diz esta matéria. Previsão de conflitos globais. Não é mais só o Jason que está falando agora, né? É uma matéria aqui fresquinha, saída do forno, 13 de outubro de 2021. Assinada por Christopher Joy, que é um escritor ou um jornalista que escreve para o Estrategista, né? Não é um site qualquer, pessoal. Depois eu deixo o link aí para vocês na descrição. Veja o que ele diz. Existem muitos dados sobre a história dos conflitos militares que causaram muitos milhões de M's, vocês sabem por que a gente cuida com as palavras, no século passado. Mas há comparativamente poucas pesquisas quantitativas prevendo a frequência e a gravidade das Gs. Como um investidor em mercados financeiros globais, nossa empresa está constantemente lutando com os negócios de previsões. Claro, quem faz investimentos tem que tentar entender o que vem pela frente. Porque se ele investir os recursos dele, que são limitados, os recursos humanos são limitados, investir de forma equivocada, isso pode ser fatal, né? Então ele diz, no passado criamos modelos de previsão sobre o flagelo em todo o mundo que nos permitiram antecipar um pico muito mais cedo do que o esperado na primeira onda em abril de 2020. Já desenvolvemos pesquisas que podem ser usadas para avaliar a probabilidade empírica de ocorrência de diferentes tipos de conflitos. Na última década, o maior risco que procuramos compreender é o espectro da G entre os Estados Unidos e a China. A probabilidade de tal conflito parece ter se acelerado sob a presidência, linha dura de Xi Jinping. Não é só dele, né, pessoal? É os dois lados. Os dois lados estão posicionados e não recuam mais. Muitos especialistas, incluindo John Lee, Oriana Skylar Mastro, Rory, não sei das quantas, também os nomes aqui não interessam, ainda mais quando pronunciados aí ao estilo Joel Santanês, né? Que nos consultam, colocaram o risco de um conflito de menor intensidade em cerca de 50%. O risco de um conflito de menor intensidade é de 50%, ou seja, jogar uma moeda para cima e a chance de cair um lado ou outro. Então, falando de risco de menor intensidade, mas eles também estão prevendo a possibilidade de um risco de maior intensidade. Então, uma equipe de Kailin, não sei das quantas aqui, passou 12 meses utilizando 160 anos de dados de conflito e usando uma variedade de técnicas para prever a probabilidade de diferentes tipos de conflito de gravidade variada. Agora eles estão falando não só de conflito de menor intensidade. O objetivo de nossa pesquisa é estimular mais estudos acadêmicos e injetar maior objetividade nos debates públicos sobre o risco de conflitos. Esses debates quase sempre envolvem opiniões altamente subjetivas que muitas vezes carecem de uma boa base de evidências centrando em dados e de testes empíricos. E aí isso nos leva a essa matéria. Depois nós vamos voltar aqui. Essa matéria é muito interessante. Ó, veja isso aqui, ó, do Taipei Times. Taipei Times, pessoal. 14 de outubro de 2021. Então é uma matéria lá de um site de Taiwan, dizendo por que Taiwan, preste atenção, eu estou falando pausadamente, você deve estar acelerado em 2 velocidades, mas eu falo pausadamente para todo mundo compreender. Por que Taiwan deve se preparar para uma G? Ou seja, um site da capital de Taiwan está falando isto. O antigo ditado latino diz, se vis pacem, para bellum. Traduzido significa, se você quer paz, prepara-se para a G. Esse ditado tem muitas variantes e reivindicações de autoria, mas o mais importante é sua mensagem para um Taiwan pacífico. Eles estão dizendo que tem de se preparar
E aqui a matéria é bem interessante também, vou colocar aí para vocês na descrição, mas basicamente eles estão dizendo que tem de se preparar, porque se não se preparar, se não estiver pronto para se defender e contra-atacar, Taiwan será dominado. É isso que diz resumidamente tudo isso aqui. E aí ele vem com um monte de informações interessantes para vocês. Eu não deixaria de ler se fosse vocês, tá? Mas tudo bem. Não é esse o centro do que nós vamos falar hoje. Aqui nós voltando ao que nós falávamos antes, essa pesquisa que eles estão fazendo para tentar descobrir a probabilidade, né, da necessidade de uso da força, digamos assim, né, onde eles dizem assim, ó, ameaça de uso da força, uso real de força, um ataque, confronto, invasão e uma G total com um número mínimo de M's. Para enfrentar o problema de previsão de G, que a G representa, aplicamos técnicas científicas e tal, e aí eles fazem uma série de considerações técnicas sobre o que eles acham que seria a base de dados para prever o que pode acontecer, e eles apresentam alguns números interessantes, e era para isso que eu trouxe vocês aqui. Então, no período de modelagem, a modelagem indica que a probabilidade de conflito de baixa intensidade entre os Estados Unidos e a Rússia também é alta, 30%. Então, preste atenção, eles estão dizendo que é mais fácil um conflito de baixa intensidade com os Estados Unidos e a Rússia e a China do que entre os Estados Unidos e a Rússia. E aí eles dizem o seguinte, ó, ao contrário do que muitos aqui no Ocidente estão dizendo, que a Rússia e a China também têm uma probabilidade de conflito. Claro, porque a Rússia não está aí para ser dominada por ninguém, nem por os Estados Unidos, nem por ninguém, nem por China. Então, é alta aqui a probabilidade de conflito que eles calculam. Até porque são vizinhos, né? Dois gigantes, parceiros, sim, mas até mesmo vizinhos, né? Você não tem seu vizinho, você não tem conflitos com ele, já não foi amigo dele, talvez hoje não seja mais, ou apenas tolera ele. Por quê? Porque é mais fácil você ter um conflito com um vizinho que é supostamente amigável do que com alguém que está lá do outro lado da sua cidade e que você não gosta. Por quê? Porque a distância ela favorece que não aconteçam conflitos. Lógico. E aí eles calculam assim, ó, qual a probabilidade de um conflito entre China e Japão? 46%. Então veja que o Japão, que já foi inimigo declarado da China, tem uma probabilidade de conflito quase igual da Rússia e da China. Por quê? Vizinhança, interesses conflitantes. Veja que a Rússia vende gás para a Europa, não quer que a Europa caia, porque se a Europa cair, quem é que vai comprar o seu gás, por exemplo, o seu óleo? E aí aqui, ó, algo ainda maior, um conflito entre China e Índia de baixa intensidade, nós ainda estamos falando 55%. Claro, a Índia e a China têm mais conflitos do que Rússia e China. Agora veja assim, ó, quando aumentamos o limite de intensidade de conflito de pequena escala para G total, as probabilidades diminuem visivelmente. Sim, porque aí alguns interesses de ambos os países começam a entrar em xeque, né? Se eu fizer isso, ele fará aquilo, que vai me causar aquilo outro. Então as pessoas, os países são como as pessoas, começam a pesar. Bom, se eu der um peteleco na orelha, eu levo outro. Agora, isso é um conflito de baixa intensidade. Agora, se eu acerto o nariz de alguém, isso dói, isso pode causar traumatismo, eu posso ter várias consequências, inclusive levar outro. Então, conflitos de alta intensidade diminuem. Então, no modelo deles, a China e a Índia baixa para 22% de possibilidade de uma G nos próximos 10 anos. Mas isso aqui é pouco para vocês? Um conflito de alta intensidade, você ter uma chance em 5 praticamente? Uma probabilidade de uma G total entre China e Estados Unidos ser 12%, vocês acham isso pouco? Uma chance em 10? Nos próximos 10 anos? China e Taiwan, 11%. China e Japão, 10%. Enfim, pessoal, isso são estatísticas, né, de conflitos, de possíveis conflitos, que eles baseiam na racionalidade. Então, não é racional um conflito, embora que em determinados momentos se torne racional. Está faltando alimento?
Vou deixar o meu povo sem alimento? Não. Então o conflito se torna racional para buscar o alimento no vizinho. Agora, nós não estamos falando apenas de racionalidade, porque em alguns momentos a emoção toma o lugar da razão, não só nas pessoas, como também nos líderes e nas nações. E ainda existe a probabilidade de acidentes que acabem levando a conflitos. Então, pessoal, não é apenas o Jason que está falando agora. Cada vez mais pessoas, e aqui nós estamos falando do site O Estrategista, estão prevendo a possibilidade desses conflitos. Coloquem suas barbas de molho, eu já tenho dito, façam suas previsões e provisões, e no mais vamos tentar aqui no Brasil nos manter distantes deste tipo de problema, o quanto mais for possível, ajudando todos os lados, porque na minha opinião todos os países estão com nossos irmãos mais distantes, não importa a origem étnica, nada. O Brasil poderia, num eventual conflito, participar ajudando para que o conflito não se mantenha, para que ele nem sequer exista. E uma das maneiras que nós podemos fazer isso é através do alimento, porque o alimento está começando a faltar no mundo. O Brasil, há 7 anos atrás, eu falei que deveria ser o novo faraó, deveria ter feito estoques de alimentos. Não fez estoques de alimentos e nem mesmo para si não tem estoques. Tem grãos aí com muito baixo estoque. É um país totalmente desgovernado, na verdade. Um absurdo. Eu, aqui do interior do Brasil, percebi que era a oportunidade, 7 anos atrás, de se fazer estoques. E não se fez. Que tipo de estratégia tem um país desse? É realmente preocupante. Agora nós teremos possibilidade aí de alimentar o mundo e diminuir grandemente a possibilidade de conflitos, seja de baixa ou de grande intensidade. Mas não foi feito. Agora nós teríamos de redobrar o nosso trabalho. Não sei se isso vai ser feito, porque aparentemente uma certa classe de pessoas realmente nunca quis que isso acontecesse, que o Brasil pudesse ter a possibilidade de alimentar o mundo num momento como esse. E então nos resta aí a preparação individual. Pequenos estoques de alimentos que não serão jogados fora, basta fazer um controle de prazo de validade. Eu acho que seria o mínimo aí indicado para todo mundo. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.